Gravando. Fala, pessoal, eu sou a Juliane Matias e esse é mais um Leste Conexão. E estamos aqui reunidos para poder gerarmos conexões. E hoje temos aí grandes histórias e eu quero começar agora com a Milene. Pode contar para mim, Milene, um pouquinho da sua história, sua trajetória? Posso sim. Bem, gente, assim, a trajetória como empreendedora, a gente nunca começa como empreendedora, sempre a gente passa pela CLT, então sempre tem aquele processo todo. Então, mas assim, desde novinha, desde antes da CLT, eu tive um pouco desse empreendedor, né, Ju? Vendendo alguma coisa na escola, né? Você sempre tem aquele no sangue, né, aquela chama lá acesa. Então, assim, eu sou de Maceió, estou aqui no Rio, vai fazer 22 anos. Então, efetivamente, assim, eu me estruturei aqui, a minha carreira profissional. Foi aqui que eu fiz faculdade. Eu sou formada em administração e pós-graduada em vendas e gestão comercial. Então, assim, eu trabalhei alguns anos na área financeira de várias empresas e teve um momento da maternidade que eu decidi dar uma pausa para me dedicar ao meu filho. Eu falei, eu tenho uma boa reserva, dá para eu ficar algum tempo e tal. Só que como a gente não consegue ficar parada, né? Nesse meio tempo, começou a surgir aquela vontade. Eu gosto muito de fotografia. E começou a surgir aquela vontade de fotografar e vários cursos, especializações. Eu viajei, enfim. No início, acho que janeiro de 2017, eu montei meu estúdio aqui do lado do Plaza. Montei o estúdio, ficou perfeito de fotografia. Então, assim, durante 3 anos, o estúdio foi muito, assim... sabe aquela realização de um sonho, aquele prazer de você ir lá, fazer aquilo que você realmente gosta, tal. E eu fiz isso durante 3 anos. E em janeiro de 2020, eu descubro que eu estou grávida de gêmeas. Então, gente... foi um baque, porque assim, eu estava preparada para engravidar, mas não de gêmeas, porque eu ia continuar com o estúdio. Só que, de cara, eu já fui solicitada para ficar de repouso. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Meu marido me deu várias alternativas. Eu falei, não, eu tenho que fechar o estúdio. Ele falou, não, você vai sublocar o estúdio para outra pessoa. Eu falei, não, vão destruir tudo e eu não quero. Eu vou fechar. E, assim, foi incrível, assim, eu vejo, assim, todo esse processo, Deus na minha vida, porque, assim, eu entreguei a chave, gente, dia 6 de março. Dia 16 fechou tudo devido à pandemia. Então, assim, olha, né, o que eu me livrei, né? Eu entreguei a sala, né, os custos que eu não ia ter mais. E é isso, assim, paralelo a esse trabalho que eu tinha como CLT, eu sempre ajudei meu marido, porque a gente tinha uma consultoria em gestão. Então, eu sempre fazia à parte alguns trabalhos de consultoria. Então, assim, meio que eu já estava, né, engatada. E nesse período que eu fechei tudo, que eu tive as gêmeas, então, assim, foi um processo bem doloroso, porque, assim, eu gostava do que eu fazia. Eu tava assim, a gente fica perdida naquele processo de entender, parece que você volta para a estaca zero, né? Você estava caminhando, de repente você retrocede, né? Eu falei, mas por que eu estou retrocedendo? E aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa, gente. Aí fui fazer a especialização, foi quando eu fiz essa gestão comercial e vendas. Então, assim, já deu, né, uma virada de chave na minha vida. Eu falei assim, não, é isso que eu tenho que fazer. E, aos poucos, eu fui fazendo esse trabalho de mentoria e de consultoria. Né? Eu resolvi, assim, meio que diversificar, porque assim, a consultoria é um trabalho um pouco diferenciado da mentoria. Porque a mentoria, assim, você está ali e fica meio que uma pessoa que está orientando o empreendedor. E a consultoria você já orienta, mas ajuda a executar também, né? Uhum. Então, foi assim que surgiu, né, essa vontade de... Eu falei, gente, eu fiz
né? Eu montei um estúdio, eu montei um negócio e deu super certo. Eu sei como é que faz. E por que eu não posso ajudar outras pessoas que têm vontade de montar o seu próprio negócio ou que estão passando por um período de dificuldade? E eu estou ali para ajudar. E foi assim que surgiu, né? Já existia a consultoria, mas eu abri o leque para a Milene, a mentora, entendeu? Então, hoje em dia, eu ajudo muitas pessoas, muitos empreendedores. Inclusive, assim, eu sou membro de uma igreja evangélica, que é a Batista Atitude de Niterói. E lá, eu e meu esposo somos os líderes de um grupo de empreendedores. Então, a gente é responsável por 250 empreendedores, onde a gente faz eventos mensalmente com esses empreendedores. Então, a gente dá todo um suporte a nível de... eu estou com dúvida, a gente se reúne com eles e traz pessoas para dar palestras para a demanda que eles precisam de determinado assunto. Vamos supor, eles estão... querendo saber mais como é que usar o marketing, as redes sociais. Então, a gente traz sempre um especialista para ajudar, de alguma forma, né, o desenvolvimento, né? Exatamente. Porque o espírito empreendedor já tem, só que muitos precisam dessa condução. Exatamente. Tem muitos que estão lá que não são nem empreendedores, não sabem nem o que querem fazer, mas estão lá para... começar, né? Exatamente. Ter um norte para saber como é que faz. Então, assim, a gente se reúne, quem tem disponibilidade, a gente não cobra nada, a gente se reúne e tenta ajudar da melhor forma possível, né? E consegue. Essa é aquela que fica ali na Noronha? Isso, na Noronha. Tá, eu já vi, já. E a gente tá, assim, agora com um projeto, a gente não é por sexo, são empreendedores, mulheres, homens, o que vier a gente abraça. Mas as mulheres... Qual o maior público? Isso que eu ia te perguntar. Ela já ia responder. Então, hoje em dia, tá bem mesclado, sabe? Lá. Eu não vou te falar que vem muita mulher, nem muito homem. A gente está percebendo um mesclado, mas a gente viu a necessidade que as mulheres têm de ter um grupo só para elas. Então, vai ser um novo projeto que vai ser criado de empreendedoras. Então, elas vão ter um espaço só delas, que a gente fez, inclusive, um encontro em maio. E a gente fez uma roda de conversa e foi bem bacana. E a gente viu essa necessidade. A gente tinha, acho que, cerca de 25 empreendedoras lá. E eu conduzi a roda de conversa, fui a mediadora. E a gente trouxe uma pessoa que falou sobre imagem pessoal, outra que era terapeuta e outra que era especialista em finanças. Então, assim, a gente viu o quanto elas estavam precisando daquele... Quanto elas tinham necessidade de falar. Né? Então, assim, esse espaço... vai ser aberto, então acho que a gente está caminhando para isso. E o legal de você ser mentora é porque você passou por todas as fases, né? Como você falou, teve a vontade de empreender desde muito nova, e aí depois você passou pelo empreendedorismo e hoje você mentora. Então, na psicanálise tem uma questão que é de iniciações. E aí você teve a iniciação, findou. Teve uma outra iniciação, findou. E assim vai sucessivamente, né? Porque a vida são fases. Conforme você vai mudando de ciclo, né? Adquirindo aquela experiência, você vai mudando e chega aí uma liderança de um grupo enorme aí na sua igreja. Parabéns. Exatamente. Obrigada. E você, Pedro? Me conte um pouco de você. Eu não sei sobre você. Não sabe sobre mim? Sei. Como é que você não sabe sobre mim? Não. Gente, como é que as pessoas não sabem? Eu prefiro saber de você. De mim. Eu falar... Isso, você então, falar mas de aí, você. mas eu não posso falar de mim numa roda... Então, eu vou falar bem rapidamente, porque esse espaço aqui é mais para vocês, né? Mas eu sou Pedro Estigarribia, nasci em Laranjeiras, no Rio. Um ano depois do meu pai não é brasileiro, meu pai é paraguaio e a minha mãe é da Paraíba, e aí se conheceram aqui no Rio. Né? Meu pai, entre aspas, foi... quando eu falo enganado, porque... Meu pai estava procurando, na época, um lugar para morar, né? E aí falaram... Ele morava lá no Rio, ele gostava, e falaram assim, não, olha só, tem um lugar que você vai gostar muito de morar. É um lugar lá no outro lado da Pô, chamado São Gonçalo, Alcântara.
Alcântara, você vai gostar muito de lá. E aí meu pai foi, acreditou, tal, aí chegou lá porque assim, tudo que meu pai já fazia era Rio, e era Rio-São Paulo, que ele era um empresário, né? Empresário do ramo de tecnologia. Então, depois que ficaram sabendo, né, que ele comprou uma casa, que de fato ele comprou uma casa de um senhor português que já estava já quase querendo, já estava assim, já tá com 80 e poucos anos. E o sonho dele era acabar, tipo assim, eu quero ir passar os meus últimos dias em Portugal. Então, esse amigo dele que se conectou com esse português chegou e falou pro meu pai. Ele falou assim, vendeu o preço, mesmo independente de onde era, estava muito, muito barato. E aí meu pai foi lá, comprou e... Então, eu cresci praticamente em São Gonçalo, né? Depois, ou seja, posso dizer que eu sou cria de São Gonçalo. Do Alcântara. Do Alcântara. Então, eu tenho propriedade para falar de São Gonçalo. Quem não é de São Gonçalo não tem propriedade nenhuma para falar de São Gonçalo. Então, eu posso falar porque eu sou cria. Autenticidade. É autenticidade. Eu tenho lá, sangue. Tal. Então, eu era uma criança muito agitada. Muito, muito, muito agitada. Você não tem noção como que eu era agitada. Eu estudei num colégio, não sei se vocês já ouviram falar, para quem é de São Gonçalo, chamado João Caetano. Sim. Já ouviu falar que hoje é 01. Eu estudava nesse colégio e eu fui convidado a me retirar do colégio depois que... duas situações assim bem atípicas, né? Uma que eu joguei um arame farpado no transformador e aí a Rua da Feira inteira ficou sem luz por minha causa. Ele parou a Rua da Feira. Eu parei a Rua da Feira, com muito orgulho, posso falar. Tava passando por lá, vi um transformador e falei assim, e se eu jogasse um arame lá? Eu joguei, deu curto, parou tudo. E a outra, porque o garoto tinha me dado um pescotapa, e aí eu fui e cravei um lápis aqui nele. Isso eu tinha 8 anos. Aí foi quando finalmente eu fui convidado a me retirar. Ou seja, eu era uma criança que deu para perceber que eu tinha muita energia. Criatividade. Tranquilo. Criatividade total. E aí, então, você estava falando um pouco sobre isso, né? E aí, como eu era muito agitado, o que me fez parar para ser uma pessoa completamente diferente? Foi na separação dos meus pais, quando eu tinha 11 anos. Aí, com a separação dos meus pais, aí eu virei um adolescente completamente diferente. Porque aí eu não esperava isso, enfim, né? Então, mas eu sempre tive familiaridade com a tecnologia. Sempre tive a familiaridade desde pequeno, porque meu pai ele teve essa empresa, né? Então, eu sempre gostei. Então, assim, o que era muito incomum na época de 3, 4 anos de idade, alguém ter computador, eu já tinha computador. Eu tive computador primeiro do que videogame. Então, assim, já tinha muita familiaridade. Como eu era muito curioso, eu era muito agitado, então eu sempre gostei de desmontar tudo, né? Então a gente montava a TV, queimava a TV, desmontava computador. Eu ganhava um carrinho de controle remoto, ao invés de eu brincar com o carrinho, eu desmontava o carrinho para saber o que tinha dentro do carrinho. E aí quebrava, obviamente, né? E aí, então eu sempre fui muito curioso. E por que eu tô contando isso? Porque por diversas vezes, em diversos momentos da vida, eu sempre fui paralisado por essa agitação, por essa inquietação, porque a única coisa que tinham diagnosticado na época, porque na época não tinha muita coisa para poder estudar relacionado a neurodivergências. Então era muito limitado tudo, né? E então a única coisa que conseguiram diagnosticar é que eu tinha TDAH. Só que os meus pais, eles não ficavam muito contentes. Falaram assim, cara, não pode ser que uma criança que tem TDAH só porque ele tem TDAH. Então eu tomava remédio para tentar ficar menos agitado e tudo. Só que eu sempre fui conhecido como uma criança muito agitada, mas também como uma criança muito criativa. E, por sua vez, também muito inteligente. Então,
durante um grande período, e aí foi na adolescência e tudo que eu fui me aprofundando mais em estudos, né? Estudos no geral. Sempre gostei muito de aprender. Não era uma pessoa que tinha frequência de ler, mas eu gostava muito de aprender. E aí, e principalmente da área de tecnologia. Então foi aonde eu fui me desenvolvendo, aprendendo. E então eu sempre fui conhecido por alguém que as pessoas sempre me procuravam, principalmente quando eu indiretamente já empreendia, né, de diversas formas, como eu tinha muitas ideias, então eu sempre falava, cara, por que você não faz isso e faz isso? Nossa, Pedro, poxa, boa ideia, né? Pô, vou fazer isso mesmo. Então sempre fui. Então as pessoas sempre me procuravam para ter ideias para negócios, isso quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, né? E aí foi quando quando eu fui para o mercado de trabalho. Então as pessoas, quando eu fui para o mercado de trabalho novo, as pessoas sempre me viam assim. Mas é o que eu falo, assim, muita gente gosta de pessoas que tenham muitas ideias e muito inteligentes, até conhecer uma. Porque aí quando você conhece uma, você quer parar ele, porque a pessoa não para de ter ideia, não para de falar, não para. E aí quando eu fui uma pessoa que tinha muitas ideias e automaticamente conheci o mercado de trabalho. Então misturou os dois. Então quando misturou os dois, eu me tornei uma pessoa completamente workaholic. Então eu queria a todo momento criar coisas para ganhar dinheiro. Para criar negócios e aprender. E assim eu fui me desenvolvendo, até que em 2013 eu resolvi fazer uma avaliação neuropsicológica para poder avaliar o que eu tinha no geral e tudo. Me entreguei à parte de terapia, né, para poder tentar me entender e tudo, tal, muitas situações que a gente passa na vida, né? E aí foi quando deu que, na verdade, eu tenho altas habilidades de superdotação, que, para quem não sabe, isso é uma neurodivergência, né? O meu cérebro é um cérebro que não para de ter ideias, não para de pensar. Então, tá sempre tendo muitas ideias. Por exemplo, eu estou conversando, olhando para vocês e automaticamente vão gerando ideias. Tem gente que acha assim, nossa, isso deve ser maravilhoso. Eu falei assim, não. Cansativo, acho. Não. Sim, é completamente cansativo. Porque, por exemplo, e o meu problema não é nem dormir. O meu problema é acordar. Por que eu falo que o meu problema é acordar? Porque se eu for dormir 11 horas da noite e do nada, 2 horas da manhã eu acordo, começa a vir uma explosão de ideias na minha cabeça. E aí eu não consigo mais dormir. E aí, só que eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia entender o porquê que isso tudo acontecia. E quando eu falo que não entendia por que isso tudo acontecia, que é por outra coisa também que provavelmente vocês todas vão se espantar, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falando isso em alguma palestra. Por minha mente ser muito acelerada, só a partir de 2023 que eu consegui fazer um tratamento mais específico para parar a gagueira. Eu era ultra mega gago, ao ponto de não conseguir falar direito. Eu tinha que ter todas umas técnicas para conseguir me fazer entender um pouco. Porque eu sempre gaguejava muito, muito. Acho que parece, né? Parece hoje que eu gaguejo? Não. Né? Não parece. Só que aí as pessoas achavam que era gago por gagueira mesmo. Era alguma coisa relacionada Mas não, é porque minha mente justamente é tão acelerada Você não conseguia... que eu não conseguia, no momento da fala, a minha mente não conseguia acompanhar a minha fala. Então, eu não saía. Então, eu tinha que fazer muitas técnicas para eu poder conseguir falar de uma forma mais tranquila, mas ainda sempre gaguejava. Aí, quando eu descobri essa neurodivergência, eu falei, tá, agora a gente tem para onde andar e para poder trabalhar em cima disso para você conseguir falar melhor. E aí foi quando eu comecei a querer me desafiar. Falei assim, bom, meu problema é o quê? É falar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar. E aí, qual a melhor forma de falar alguém que já não gostava muito de falar? Abrir um podcast. Aí eu falei, me desafiar. Eu falei assim, eu tenho que me desafiar, tenho que falar com os outros. Tanto que quando eu comecei o podcast, que é o Leste Empreendedor,
E aí foi toda a ideia, a história que eu já tinha comentado, que foi fazer um podcast para falar com empreendedores, que era o que eu gostava. Mas empreendedores locais. Eu chamava homens para poder falar e eu não conseguia ter sucesso de conseguir chamá-los, porque eles não queriam contar a história deles. E chamava mulher e funcionava. E foi daí que surgiu todas as ideias que vocês conhecem hoje do Last Valley. Por isso que o Last Valley ele é principalmente focado em mulheres. Foi justamente, eu identifiquei, e aí fiz, obviamente, todo um estudo relacionado ao empreendedorismo feminino. E eu falei, esse é um negócio que eu quero focar. E falei muito, né, gente? Falei que eu ia falar pouco. Vendo? Foi legal, necessário. Acho que é bom. Algo que eu percebi no que você falou da comunicação, o Leste é comunicação. Comunicação com conexões, né? E foi importante para mim, porque eu mesma escutei a minha história. Eu nunca tinha escutado a minha história. Falei, cara, tem alguém interessado na minha história. E é uma história que parecida com a sua, passou do CLT para o empreendedorismo. E isso é fantástico. Agora me fala um pouquinho de você. Eu sou Jaqueline Oliveira, né? Tenho 39 anos. E eu, desde pequena, já tinha esse jeitinho empreendedor, embora não tenha ninguém que empreende na minha família. Que eu me lembre, assim, ninguém empreende. E nisso que eu sempre comecei a... Eu sempre, desde novinha, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu fui passar férias, né, em Angra dos Reis com uma tia minha e eu consegui arrumar um emprego, sem ela saber, eu com 11, 12 anos, né? Voltei para casa toda feliz, né? Então, eu sempre via oportunidade, né? E mesmo que não houvesse, eu criava. Eu olhava aquela situação ali, eu era grande, já eu sempre fui alta. Eu, com 11 anos, eu já era alta, bem alta. Já acho que tinha quase 1,70, já era bem alta. E eu aproveitava isso, porque eu já parecia ser mais velha. Então, eu buscava oportunidade, nunca falava a minha idade. Eu não tenho 12, 13 anos, nunca falava nada. Sempre procurava aquela oportunidade. E eu comecei a perceber que eu incentivava outras pessoas também, porque tudo que eu fazia, eu queria que as minhas irmãs fizessem também. Aí eu falava, Mia, poxa, isso é legal, faz, né? Então, eu sempre fui assim, né? Sempre procurei fazer alguma coisa. Mas o empreendedorismo, na verdade, ele veio por uma busca de fazer algo que eu gostasse, que eu me sentisse bem, porque eu fiz inúmeras coisas, né? Eu sou técnica de segurança, sou técnica em segurança do trabalho, sou técnica em enfermagem, sou gestora de produção industrial, né? Eu já fiz inglês um bom período, né? Então, eu nunca me achava. E eu já trabalhei em muitas outras áreas. Já fui costureira, já fui vendedora, já trabalhei na área da saúde em autorização de exames, né? Já fiz carro forte, já trabalhei em posto de gasolina. Então, assim, foram muitas coisas procurando me achar, mas eu não me encontrava de verdade. E eu trabalhei numa empresa que eu precisei me desligar dela. E nesse período que eu me desliguei, eu falei assim, e agora? O que você vai fazer? Porque eu fazia o curso de enfermagem e eu sempre trabalhava com vendas no curso de enfermagem. Eu fiz a faculdade e eu sempre estava em todas as aulas. Era eu e muitas bolsas, né? O pessoal falava, já que tem que ter um espaço para você e para as suas bolsas. Porque eu vendia lingerie na faculdade, eu vendia calçado, né, no curso de enfermagem. E nessa época eu falei, o que você vai fazer agora? Né? Você vai continuar, né, procurando um trabalho dessa forma ou você vai focar, né, nas suas vendas, no que você faz melhor? E o calçado foi algo que eu sempre gostei. Eu falei, vou experimentar, vou ver se vai dar certo, vamos ver o que vai acontecer. Então, foi próximo à pandemia também, né? Veio a pandemia. E durante a pandemia, eu trabalhava na área da saúde. E o que eu pude perceber? Eu pude perceber que o meu trabalho com os calçados, que era para ser uma renda extra, se tornou a minha renda principal, mesmo num período tão difícil. Então, eu falei, poxa, se está dando certo agora, se tornou a minha renda principal agora, né? Então, eu vou focar nisso. Sendo que eu não tinha muita experiência, né? O empreendedorismo, eu acho que ele também é um universo onde você aprende muito até sobre você. Sim. Porque você chega naquilo ali, você chega na sua empresa e você fala assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Será que eu sou capaz de fazer? Será que eu vou dar conta?
E eu sempre fui uma pessoa otimista desarrazoada. Porque eu acreditava tanto no que eu fazia que, às vezes, eu depositava todas as minhas fichas naquilo ali. Então, chegou um momento em que, na pandemia, né, foi no finalzinho da pandemia, eu falei, eu vou trabalhar agora com a minha própria marca de calçados. Porque eu trabalhava com várias outras multimarcas, né? E o que acontecia nesse período? Eu ficava insatisfeita com o atendimento, eu ficava insatisfeita, às vezes, com o produto, né? E eu falei, eu quero oferecer para o meu cliente o que eu não estou recebendo. Porque, às vezes, parecia que eu estava pedindo um favor e eu estava ali comprando. Eu era uma cliente boa e, às vezes, eu não tinha um atendimento personalizado. Às vezes, eu não era respeitada, né? Às vezes, parecia realmente que eu, por estar comprando, estava pedindo um favor. Então, eu falei, agora eu vou tentar fazer com que isso seja diferente, né, na minha marca. Aí eu aluguei uma sala comercial, sala 229. Em novembro agora faz 4 anos. Né? Foi uma sala no centro de São Gonçalo, ali ao lado do Sesc, no Icon. E dessa sala, que era despretensiosa, né, eu falei, vou ter alguns pares com a minha marca, e o meu objetivo é que o meu cliente possa vir e experimentar, porque antes era só por encomenda, que eles compravam, encomendavam e chegava. Eu falei, olha, agora vocês podem vir aqui experimentar, eu vou ter um pouquinho mais de opção, não tantas assim. Eu trabalhava com a porta fechada. Mas chegou um momento em que eu fui vendo que tinha um leque maior, né? E eu fui fazendo tudo assim com muito carinho. Aconteceram muitas coisas que eram para eu desistir mesmo, porque naquela época, como era o fim da pandemia, não tinha as feiras de calçado que eu vou hoje. Uhum. Então, eu não pegava o produto na mão para olhar, eu não conseguia calçar, experimentar. Então, eu comprava, né? A fábrica entrava em contato comigo, eu entrava em contato com a fábrica, então comprava por catálogo. Então, chegou muita coisa ruim. Chegou muita coisa que no catálogo era uma coisa e quando chegava era outra. E eu não sabia lidar com aquela situação, né? Então, durante um período, eu tomei um prejuízo muito grande. Mas eu olhava assim, já que isso aí é para você se desenvolver. Isso é para você aprender. Sim. Então, não desiste. Qual que é a alternativa para isso? Então, teve uma vez que eu fiz uma live, acho que foi uma das minhas primeiras lives. Falei, vou fazer essa live para me desfazer disso aqui. Eu vendi bem mais barato do que o que eu tinha comprado. E o objetivo era só, né, fazer com que aquela mercadoria, que eu não tinha muito apreço, né, que ela pudesse ser útil para quem não tinha um poder aquisitivo muito, né, melhor, e que aquela mercadoria eu não tivesse ela mais. Eu não sabia lidar com essas situações. E foram inúmeras situações assim. Chegou um momento em que, quando eu percebi, eu já tinha um grupinho de revendedoras, né? Mesmo com a minha portinha fechada, eu ainda era um pouco acanhada de oferecer o meu trabalho por inúmeras situações e enfrentava até um pouco de preconceito, sabe? Por quê? Porque eu tinha muitas amigas que, como eu, empreendiam nessa questão do calçado, e quando eu abri a minha loja e ofereci o meu produto para elas, teve uma época que eu mandei mais de 1000 mensagens para pessoas diferentes. Se 30 me respondeu, foi muito. Mesmo assim, algumas responderam mesmo por questão de educação, mas assim, não acreditaram, né, no meu trabalho ou não quiseram realmente, né? Então, assim, são coisas que às vezes acontecem e deixa você um pouco triste, pensando, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Mas eu falei, não, eu vou valorizar quem me respondeu. Se for uma pessoa que me responder, tá ótimo, eu vou dar atenção a essa pessoa. E foi andando, né? Foi dando tudo certo. Sempre acontecia alguma coisa, sempre vai acontecer mesmo, obstáculos sempre vão existir. E chegou um momento em que, quando eu olhei a minha sala, né? Você imagina essa sala aqui como expositor, né? E como estoque, e dos clientes não conseguirem olhar a prateleira de tantas novidades que tinham, não tinha mais espaço. E as minhas próprias clientes chegavam lá e ficavam rindo, já que você tem que trocar de sala, você tem que ir para um lugar maior. Eu falei, gente, não sei se eu consigo, eu tenho medo, né? Então, eu ficava assim, muito preocupada. Aí surgiu uma oportunidade de, ao invés de estar em uma sala, eu fui para 3 salas. E, para mim, foi apavorante aquilo.
porque a minha despesa triplicou. Eu não sabia se eu ia dar conta, né? Tive um burnout, porque foi quase perto de um fim de ano, onde eu trabalhei muito, né? E eu não consegui fazer a gestão também do meu movimento conforme ele foi aumentando, conforme eu fui tendo mais clientes, mais visibilidade no próprio prédio, né? Mas as pessoas falavam, Jaque, acredito em você. Você é capaz, o seu trabalho é bom, o seu produto é muito bom, né? E é uma coisa que eu me orgulho muito, porque hoje tudo que eu compro eu experimento. A gente faz um trabalho de desenvolvimento, né? Às vezes eu tô com a fábrica, eu pergunto, esse salto pode mudar? Poxa, eu queria esse salto de forma diferente. Você pode forrar esse calçado por dentro? Eu quero ele acolchoado, sabe? Então, eu prezo muito pela qualidade. Hoje, eu luto muito pelo tamanho 41, porque eu sei que as mulheres, no geral, que calçam maior ou menor até o 33, né? Elas têm muita dificuldade de encontrar um calçado bonito, confortável, né? Então, eu consegui trazer isso também, que tem sido o diferencial da minha marca também. Então, eu tenho muito orgulho do produto que eu ofereço hoje, né? E eu sei que tem muito mais que se desenvolver, porque às vezes a gente olha assim, é um calçado na prateleira, né? Mas é muito além disso, porque me orgulho também do meu atendimento, que é diferente de tudo aquilo que já me ofereceram um dia, né? Hoje, eu encontro até com pessoas que eu trabalhava, né? Que eu era revendedora e que eu trabalhava, modéstia à parte, muito. Eu já fui em lançamentos de lojas comprar mais de 100 pares de calçado encomendados pelos clientes, né? E de hoje a pessoa nem olhar para mim. Então, assim, a gente vai aprendendo muitas coisas, mas a gente vai vendo que a gente é capaz também. Sim. Né? Que você é capaz de se desenvolver. Hoje eu vejo a importância, né, de você procurar estudar, se desenvolver, aprender sobre gestão, porque isso para mim foi um obstáculo muito grande, a questão da organização, né? Hoje eu penso nas minhas ações de vendas antes de eu comprar o meu produto, porque eu já compro voltado para aquela ação. O que eu preciso para o final de ano? Né? Eu quero fazer uma ação específica de rasteira, então eu vou trazer rasteira na época tal. Né? Então, tudo tem uma estratégia, tudo a gente tem como desenvolver. Eu acho que eu sou, assim, pequenininha, eu acho que eu cresci, mas eu sou pequenininha porque eu vejo, assim, de uma maneira tão grande. Eu acho que tem tanta coisa para eu fazer na minha área, tem tanta coisa para eu expandir. Acho que tem um leque tão aberto, assim, tão grande, que eu acho que eu ainda tenho muito que me desenvolver. E eu estou feliz com esse desenvolvimento, porque eu achava que eu não era capaz. E isso me afligia, me dava tanta ansiedade. Eu acho que tinha dias de eu passar o dia inteiro com o coração acelerado. Já teve vezes de eu, assim, me sentir impotente por ansiedade mesmo. Sabe? De você ter que sentar, respirar fundo. Já deitei no chão da loja, já de desespero. E falar, meu Deus, só o Senhor para me ajudar agora, porque a ansiedade não me permitia fazer mais coisas, né? E hoje eu vejo isso, até o Pedro falou sobre, né, a gente se cuidar, né, mentalmente. É muito necessário. Eu comecei a fazer terapia agora, semana passada. Uau. Semana passada. Foi muito bom para mim, né? Fiz uma vez e eu já senti a diferença, às vezes, até da gente conseguir falar, né? Às vezes, só o falar já te alivia, sim, né? Já te faz respirar, né? E você vê que com quem você está na terapia, é importante a gente fazer terapia com quem a gente sente a confiança, né? Eu tinha problemas com isso também. Várias pessoas, que faz terapia, né? Atividade física, isso tudo é muito importante, mas é muito importante a gente fazer com quem a gente confia, com quem a gente não se sente julgado, né? Sim. Então, com quem você fala até dos seus medos, né? Do que para você é difícil. Então, eu me sinto muito melhor agora. Fiz só uma sessão de terapia, tô firme e forte ali. Quinta-feira eu tô lá de novo. E acho que isso é muito importante, porque quando é físico, a gente corre para cuidar, né? E nós, empreendedoras, a gente tem um peso muito grande, porque a gente tem aquela carga de dar conta de tudo. Sim. Né? Eu não sou mãe, mas você imagina ela, gente. Meu Deus, mãe de gêmeas, né? São 3. Eu tenho de 10 e gêmeas de 5. Então, eu acho assim, eu admiro, sabe? Quando eu vejo essas mães,
porque eu falo, caramba, elas dão muito mais conta do que eu. Então, realmente é algo que inspira você, porque Sim. você fala, é possível sim dar conta, né? Então, eu amo meu trabalho, né? Eu não trabalho só com calçado, eu falo, né? Porque todo mundo que entra na minha loja, eu trato com muito amor, trato com muito carinho, com muita consideração, com respeito, porque eu sei que se ele não for o cliente de hoje, ele vai ser de amanhã, ele vai ser do mês que vem, ele vai ser daquele dia ruim, sabe? Não tem aquele dia ruim que você fala assim, não entrou um cliente na loja Vai ser hoje. a sua fidelização, né? Exato. Até porque você está com a base do encantamento do cliente. Você teve essa percepção de, olha o sentimento que eu estou tendo em comprar. Então, eu quero o quê? Eu quero fazer diferente. Então, você já está com um plus, né? Exato. Você já tá A minha taxa de recompra é muito grande e eu tenho muitas famílias que vão na loja, né? Ó, Jaque, a gente está só esperando o cartão virar para ir, vai eu, minha filha, minha nora. Então, isso acontece muito, tem muitos encontros lá na loja, né? E eu gosto muito desse momento. Às vezes são atendimentos até longos, sabe? São atendimentos que a pessoa fica lá 3, já tive clientes que ficaram 6 horas na loja. Caramba. A família toda, né? Mas não é algo que me incomoda, é algo que eu me sinto bem. Então, eu acho que depois de tudo que eu fiz, de todas essas, né, esses caminhos que eu percorri, eu acho que eu estou no lugar certo, né? Eu acho que tenho muito que me desenvolver, mas eu estou feliz com o que eu estou fazendo agora e acredito que eu estou em busca de levar ainda o que é de melhor, né, na minha área, inovador, confortável, e que permita que as pessoas tenham momentos bons sem se preocupar com aquele calçado ali acabando com a vida delas. E vai conseguir, autoestima. Você vende Mas autoestima. o empreendedorismo, ele é justamente o que você estava falando. O empreendedorismo, ele é para deixar você desconfortável. Exatamente. Sair da zona de conforto. Ele é para deixar você desconfortável, porque no momento que você está falando, é o que eu falo, inclusive, né? Eu costumo falar, eu falo não só comigo, como eu falo com quem está perto. Eu acho que quando você tem uma meta muito específica dentro daquilo que você quer empreender, porque todo mundo empreende... Mentira, nem todo mundo. Mas existem muitas pessoas que empreendem esperando evoluir o seu negócio, querer mais. Tem gente que não. E foi uma coisa que eu achei... Eu falei assim, será? Aí eu falei assim, não, de fato. Tem gente que não, mesmo sendo empreendedor, chega até um patamar. Ela fala, tá bom. Tá bom. E tá bom mesmo, e tá bom. Mas tem gente que quer se desafiar. E qual é a melhor forma? Se desafiando mesmo. Eu acho que no momento que você coloca uma meta que você quer desenvolver e essa meta está te deixando confortável, tem coisa errada. Aqui, eu acho que todo mundo que... Não sei se todo mundo que já começou a empreender, mas já teve aquele momento em que você resolveu fazer uma coisa um pouco mais ousada. E essa coisa mais ousada te deixou ansiosa, com dor no estômago, com frio na barriga, com noite sem dormir. Todo mundo? Ou eu tô falando bem? Todo mundo, né? A mente não para de funcionar o tempo todo. Não para de funcionar o tempo todo até que você conseguiu. E aí você fala, ai, beleza, ai, não, mas olha só, ai, não quero mais tentar isso, não. Não quero tentar isso, não, porque só Deus sabe o que eu passei para poder ter dessa situação. Tá bom, até aqui. A questão toda que eu falo para muita gente é: o sucesso é viciante. Concorda comigo? Concordam? Sim, porque também tem uns que vão ter essa sensação que você falou. E tem outras pessoas que vão ficar assim... Eu não acredito que eu consegui, porque isso já aconteceu comigo. Eu falo sim. Eu Só não que acredito. você conseguiu. E assim, de eu ficar assim, eu vou conseguir fazer de novo. Sabe? Eu vou te dar um exemplo assim, que acontece com muitas empreendedoras. Hoje, a gente trabalha muito tem várias estratégias de vendas. Uma delas é trabalhar com um grupo de WhatsApp. A primeira vez que você faz um grupo de WhatsApp, que você vai fazer uma ação de vendas ali, você pensa assim, meu Deus, será que alguém vai me pedir alguma coisa? E assim, te dá aquela... Sabe? Às vezes você abre o grupo, seu coração acelera até o primeiro pedido. E depois, quando você vê que você consegue ter
Aquela lista de quero, separa... Sabe? Que você passa ali, às vezes, a madrugada, isso já aconteceu comigo, de eu passar a madrugada separando o pedido, eu falando assim, eu não achava que as pessoas iam comprar dessa forma de mim. Porque um dia eu vendi fiado. Sabe? Será que as pessoas confiam no que eu estou falando, no que eu estou fazendo, no que eu estou dizendo? Sim. Se eu falar para a pessoa assim, ó, você calça 36, leva o 37, vai ficar melhor. Sim. A cliente, depois, quando leva e dá certo, ela fala assim, Jaque, tô chocada, deu certo, ficou ótimo, perfeito, fui pro casamento, fui pra formatura, pô, ficou muito bom. Obrigada. É algo que, assim, faz toda a diferença. Sim. Mas isso daí eu já tive essa sensação de parar para pensar, mesmo sendo uma pessoa confiante e tudo, não tem nem muito tempo quando eu parei para pensar e falei assim, cara, o que eu falo, querendo ou não, tem peso na vida de algumas pessoas. Já pararam para pensar nisso? Você Que tem tem autoridade naquilo que você está falando. Independente se uma pessoa gosta de você ou não gosta de você, tem pessoas que o que você falar vai ter peso, sabe? Já perceberam? Assim, você lida com gente, nós lidamos com pessoas todos os dias. Então, você chega que a pessoa já conhece o seu trabalho ou conhece o trabalho de cada uma, você fala aquilo ali que você já mostrou que você tem esse posicionamento, essa autoridade, a pessoa ela olha para você e fala assim, não é, tá bom. E isso não é só muito bom, mas isso também traz um total senso de responsabilidade quanto a gente, porque o momento que você, não sei se já aconteceu, vocês todas estão quando é produto ou serviço, né? Mas, por exemplo, produto, quando tem um produto ruim que acabou vindo, tal, aquela forma como você vai resolver o problema, ele vai dizer tudo o quanto aquela pessoa vai te respeitar, inclusive continuar comprando com você. Com certeza. Às vezes o que você fez que não deu certo para aquele cliente vai pesar muito mais a forma como que você vai resolver aquilo ali. Então, veio com defeito alguma coisa, um serviço que você fez não foi muito bom. Existiu ali a resposta quanto àquilo ali, a sua réplica do que você vai resolver, vai falar assim, olha, vou te falar, eu tive até um problema, mas resolveu de uma forma que não tem como mais eu deixar você. Então, tem sentido isso que vocês estão falando? Para mim faz muito sentido, principalmente assim, porque eu tô lá fazendo a mentoria, aí chega um determinado momento que a pessoa fala, e aí? E agora? Então, assim, eu vejo o peso que a minha palavra tem, sabe? Dizer qual é o próximo passo, o que é que eu vou fazer agora. Então, assim, se eu não tiver essa autoridade, aquilo, sabe, gente, dá até aquele medo. Eu falei, nossa, sabe, depende Olha de mim, como a responsabilidade. E aí, aconteceu isso, o que é que eu faço? Sabe? E você tem que estar ali. Confia, né? Exatamente. Tem que estar ali disposta. Porque mesmo que eu monte lá uma proposta, um cronograma do que será feito, a gente sabe que no meio do caminho acontecem várias intercorrências. E é nesse momento que ela se depara assim e fala, e aí, Milene, o que eu faço? Para onde que a gente vai? E hoje eu passo por isso em determinadas situações, até das situações, mas colocando na situação atual que eu estou hoje, por exemplo, do Leste. Que todas as meninas, toda a parte de liderança, como você, como todas, são completamente independentes, conseguem fazer tudo, mas a responsabilidade que eu falo quanto a mim é quando uma bomba estoura muito, assim, uma coisa muito fora do comum, a responsabilidade que tem que eu falo assim, Pedro, aconteceu isso. E aí eu olho com relação à responsabilidade e eu falo assim, gente, olha o peso. Porque hoje na liderança do Leste são 26 mulheres. Eu falei assim, são 26 mulheres esperando que quando aconteça alguma coisa... Pedro vai resolver. E eu vou resolver.
sabe? É uma responsabilidade que todos têm, todo o seu negócio, quando você tem um negócio, a sua mentoria, quando você tem seu negócio com seus funcionários, quando você tem negócio, a pessoa olha para você como uma solução, ela não olha para você como um problema. Como uma referência. Como uma referência. Se você não se olhava assim, agora cai por Não, não terra, tem como, não tem como, mais. né? Agora, E você? Conte-me. Eu sou Ana Karina, tenho 32 anos, mãe do João, sou casada. Desde muito novinha também, eu sempre gostei de empreender, mas eu também gosto muito de estudar. Eu faço faculdade de Direito e eu comecei a me ver naquela carreira de jurídica e tal. Aí comecei a fazer estágio, porque eu tava assim, eu empreendia, mas era uma renda extra. Eu tinha uma impressora, uma máquina de caneca e uma máquina de fazer blusas. E para mim aquilo ali era uma renda extra. Um exemplo, eu quero uma roupinha, esse dinheirinho aqui. Eu quero comprar um sapato, aquele dinheirinho ali. Só que aquilo ali começou igual a Jaque falou, você chega, parece que quando você chega, não, tá bom, uma renda extra, você chega ali e você fala assim, caramba, eu queria mais. Será que isso aqui só pode ser uma renda extra? Será que isso não pode ser mais? Então, comecei a investir mais, tipo, aí criei uma logo, criei um Facebook, na época era Facebook. Criei Facebook, assim, para tentar vender. Só que era muito, assim, as pessoas conhecidas, as pessoas parecia que comprava de mim porque tava me ajudando. Era essa sensação que eu tinha, assim, anos atrás. A forma que a pessoa vinha falar comigo era como se ela tivesse, assim, não, eu vou comprar uma caneca de Karina porque eu tô ajudando ela. Era mais ou menos essa sensação que eu tinha. E aquilo me incomodava, porque eu falava, gente, eu faço com tanto amor, é personalizado, eu boto o jeito que a pessoa quer e parece, assim, que eu tô pedindo uma esmola. E aquilo ali começou a me incomodar. E foi onde eu falei, eu preciso sair desse negócio do fiado e começar... Não, é minha empresa. Eu vendi, eu tenho que receber. Aí eu comecei a, tipo, mudar isso, tipo assim... Aí, nisso, eu achei que eu ia perder cliente, mas parece que eu perdi alguns, mas foi aonde eu fui ganhando outros bons, que confiavam no meu trabalho e tal. Então, eu faço isso desde 2015, tipo, blusa, caneca, essas coisas, personalizado. Desde 2015. Só que chegou um momento que foi quando eu voltei a estudar. Tipo, eu tive meu filho com 21, aí parei um pouco de estudar. Aí voltei a estudar. Aí nisso que eu voltei a estudar, aí tipo na faculdade eu vendia os personalizados. Aí fui fazer o estágio, vendi os personalizados. E postando, falei, uma hora vai dar certo, postando. Aí me deparei com uma situação que tipo assim, parou de ser uma renda extra, só que eu estava num estágio. E eu tinha minhas responsabilidades no estágio. E aquilo ali foi me consumindo. Eu tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque estava me consumindo. Tipo, eu tinha que estudar na faculdade de noite, ficava quase o dia inteiro no estágio e chegava em casa para fazer pedido. Às vezes dava 3, 4 horas da manhã e eu não tinha nem dormido, para poder no outro dia eu dormir poucas horas para acordar. E o medo. Aí vinha o medo, tipo assim, meu Deus. Mas se eu sair do estágio, que paga minhas contas, como que vai ser? Eu pagava a faculdade com o dinheiro do estágio. E o que sobrava eu vivia ali, entre aspas, né? Aí eu fiquei assim, gente, como que vai ser? E todo mundo falando pra mim, minha mãe, meu esposo, você tem que sair. Você tem que sair, porque, tipo... tá ganhando uma forma que você consegue pagar suas contas sem você precisar ir para lá, você tem que sair. E eu naquela, assim, aquilo ali não tava me completando, eu não tava me enxergando ali. Eu falei, não, eu quero empreender, eu quero viver disso. Aí foi aonde que eu tomei essa decisão de sair com muito medo de dar errado. Aí saí. Aí fiquei focando só nisso, só continuo estudando, mas fiquei focando só na minha própria empresa. Aí foi aí que eu meio que dei uma queda. Que foi, tipo, as minhas máquinas queimaram, aquela coisa toda.
Aí eu vendi, cheguei a ponto de vender, que eu falei, eu não quero mais isso, porque isso é injusto, porque a gente luta, daqui a pouco quebra, a gente acha que vai dar certo, e eu já cheguei a ter loja e fechei, e pra mim, tipo assim, hoje eu já lido bem com isso, não me dói, mas na época foi muito difícil, muito frustrante, tipo assim, eu falei assim, gente, e agora? Aí eu lembro como fosse hoje, eu fui tentar comprar uma impressora quando eu tava recomeçando. Aí fui na Casas Bahia, falei assim, vou comprar uma impressora A4. Aí fui lá, aí eles, não. Eu falei, gente, mas como assim? O nome tava limpo e tal, não consegui comprar uma impressora de menos de 2.000. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí fiquei terceirizando. Tipo assim, eu terceirizava a impressão. Pode falar. Tudo bem. Aí eu e meu choro quando prendo. Aí eu comecei a terceirizar. Tinha amigos que tinham. Não, Karina, você tem as máquinas, você imprime aqui e bora trabalhar. Eu comecei a, tipo, imprimir com eles e estampando nas minhas máquinas e trabalhando. Falei, não vai dar certo. Uma semana, mais ou menos depois, meu esposo viu um anúncio, acho que no Instagram. Aí falou assim, amor, olha aqui essa empresa, eles vendem, financia a entrada, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, mas não vai dar certo, porque, tipo assim, eu tenho que comprar uma impressora, tipo, de R$2.000, como que a gente vai? Ele, não, tenta que a gente vai conseguir. Aí eu falei, não, já tenho. Entrei em contato com a empresa. Aí eu lembro que eles falaram assim, em 24 horas a gente vai fazer análise, você olha lá, que não sei o quê. Aí tá, aí deu o prazo, né, a gente no site. Aí eu, Tiago, tá aqui que tá aprovado. Eu falei, como assim? Aí ele, ué, se tá aí, tá. Eu falei, não é possível. Aí fica com aquele negócio de tem alguma coisa de errado. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa de errado. Aí eu falei, ou foi Deus ou tem alguma coisa de errado. E aprovou, tipo assim, sem entrada. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa de errado. Aí chegou, era de noite que eu vi, então não dava pra falar com o vendedor, com nada. Aí chegou no dia seguinte, eu fui direto falar com a vendedora que tava me atendendo. Mandei print, falei, tá aqui aprovado e tal. Aí ela falou assim, é isso mesmo, foi aprovado sem entrada e tal. E, tipo assim, eles parcelaram, tudo sem entrada. Falou, não, tá aprovado e tal, você pode escolher até 150 mil de máquina, a máquina que você quiser e tal. Eu falei, gente, não é possível, isso é um golpe. Aí comecei a entrar no Instagram, os outros que falavam que comprou, sua máquina chegou mesmo. Porque eles não pediam entrada, mas eles pediam para você mandar adiantado o valor das primeiras parcelas. Eu falei, cara, isso é um golpe. Aí eu fui pesquisando, aí eu falei, pô, amor, aqui, olha, a máquina chegou para essa pessoa. Olha, eu falei, gente, será? Aí ele, vamos tentar. Aí foi lá e tentou. E a máquina chegou, e não era um golpe. Eu falei, meu Deus. Eu já tava aqui, eu tava ansioso aqui. Eu falei, gente, não é um golpe, a máquina chegou mesmo e tal. Aí foi aquela coisa assim que nem eu mesma acreditava. Aí eu também sou da igreja, sou evangélica, meu pastor até brinca comigo. Ele fala assim, meu Deus, você tem um Corolla na sua sala. Porque na época, como eu saí da loja, anos atrás e tal, eu fiquei um pouco também traumatizada. Mas isso vai ser vencido. Aí eu fui, tipo assim, falei, cara, eu vou fazer na minha casa mesmo. Aí eu separei um cômodo da minha casa e montei, tipo ali, a minha gráfica na minha casa. E eu trabalho entregando. Tipo, eu não tenho um local pra pessoa ir, eu entrego, mando por correio e tal. Aí eu montei ali num pedacinho da minha casa. Aí hoje já é o pedacinho da minha casa, aí já tomou a varanda. Aí eu falei assim, gente, daqui a pouco eu vou ficar sem casa. Aí eu falei, eu preciso de um espaço, porque daqui a pouco eu vou ficar sem casa. Então, tipo assim, eu fiquei com muito medo. Aí meu pastor costuma brincar, falando, você tem um Corolla na sua sala. Tipo assim, porque eu poderia ter comprado um carro. Tipo assim, novo, vamos botar assim. Mas eu preferi investir. Só que assim, é muito difícil. Muito difícil, porque às vezes você se sente engolida, que você... Tipo assim, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Porque vem, tipo assim, veio a máquina, mas tem que pagar, tem as despesas. Aí uma coisa que era uma rendinha extra, tipo assim, se eu vendi X,
e eu consegui pagar essa conta aqui, tá bom. Aí começou a não poder mais ser renda extra. Não, eu tenho que vender X por dia, senão eu não pago a máquina. Então, aquilo ali também cria uma certa ansiedade. Então, assim, eu ainda não tô onde eu quero estar. Eu sinto que tem muito mais ainda para eu viver. Mas, assim, eu sei que cada dificuldade tá me forjando. Sim. E são necessárias, né? Porque são fases. E foi necessária a questão da queda. Porque aí você aprende e agora você ressurgiu com uma nova roupagem. Já teve relatos que eu escutei, né, de mulheres tentarem 7 vezes, eu acho que foi em Itaboraí, uma pessoa com a 7ª vez e deu certo. Então, tem gente que 11 vezes tentou e deu certo. O importante é continuar, porque a vida é um movimento. Eu costumo falar, estabilidade não gera crescimento. Se você não tem uma raiva para você passar, se você não tem uma meta para você bater, aí você é só uma menina. Então, nós somos mulheres empreendedoras. E quando isso foi introjetado na minha veia e eu entendi que eu sou uma mulher, a coisa virou. Então, você está agora, nesse momento de grandiosidade, de ter um Corolla na sua casa. Hoje você tem um Corolla, mas você pode comprar um outro. Sim. Eu gosto muito da transformação da mente. E quando você pensa assim, olha, eu preciso ganhar dinheiro, eu mereço ganhar dinheiro. Então, você entra numa frequência. E aí, você sai de uma escassez onde antes você pensava, cara, eu preciso pagar tal coisa, eu preciso pagar tal coisa. E quanto mais você pensa que você precisa pagar, mais coisas que você tem que pagar vai surgir. E aí, aquela reserva que você bota o nome de emergência, a emergência acontece se você usar aquele dinheiro. Então, a inteligência emocional, a questão da transformação da mente, ela me ajudou e ela vai ajudar você. Então, assim, se você não faz, faça terapia também, porque tem desenvolvimento. O Leste está dando essa oportunidade. Pedro tem muitas ideias. Tem vários comitês aqui no Leste, onde realmente desenvolve as mulheres. Então, vocês são muito bem-vindas. Continuem aqui. Diga. Não, pode falar. Não, e agora eu quero saber mais de vocês sobre uma palavra que defina a trajetória assim, até aqui. Ou o momento presente. Qual a palavra que vocês têm assim, para vocês? Antes de você falar, estava querendo dizer com relação ao empreendedorismo, isso que você fez de arriscar, mas assim, quando você empreende, a ansiedade ela acaba passando a ser praticamente uma amiga sua durante todos os dias, porque todos os dias você está fazendo algo que não é previsível. Você não é previsível porque você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E, na verdade, é o que eu falo com o empreendedorismo, ele é a realidade de todos nós. E quando eu falo realidade, por quê? Porque todo mundo fala sobre estabilidade, que estabilidade, gente, não existe. Não existe estabilidade de nada. E eu acreditei que a pandemia poderia fazer com que as pessoas parassem para pensar nisso. Por quê? Porque estava tudo muito estável, a pandemia veio e falou assim, gente, fecha tudo, tranca tudo. E, pode acontecer do nada se só você pensa. Teve gente que pegou a doença dentro de casa porque simplesmente foi ali, foi pegar um lanche, foi pegar uma compra, foi pegar alguma coisa. Então, assim, não existiu não existiu essa estabilidade. Então, o empreendedorismo ele faz isso com a gente. De toda vez você está arriscando. Então, o que a gente tem que fazer é utilizar essa parte da ansiedade, que é uma emoção, que é para o bem. Para o bem como? É arriscar. E arriscar mesmo. E eu te falo, se você não estiver sentindo no dia a dia aquela dor no estômago, aquela dor do estômago de tipo assim, ai gente, nossa, como é que eu vou fazer as coisas mês que vem? Como é que eu vou resolver as coisas mês que vem? Que às vezes é aquele cliente fixo que você acha que você tem, mas na verdade do nada ele some. É aquilo ali que você acha, aquilo ali, esse daqui é o meu seguro, esse daqui é... E aí acontece alguma coisa com esse seguro e você não tem seguro. Então, um dos incentivos que eu falo para você já começa com um friozinho na barriga de abrir sua loja. Não pensa, faz.
tô precisando de espaço? Faz. E como é que eu vou fazer? Eu tenho certeza que cada uma de vocês, se vocês voltassem no tempo agora, para quando eu tivesse 18 anos, e essa garota de 18 anos de cada uma de vocês jogassem toda a responsabilidade que vocês têm hoje, eu tenho certeza que essa garota de 18 anos, que eram vocês, não iria aguentar, iria? Não. 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 Porque foi todo um processo. Então, se vocês conseguiram aguentar e chegar até aqui, é porque vocês têm muito mais aí para... Muito, muito mais mesmo. Próximo passo, pode ter certeza que vocês se conheceram, se conectaram aqui, não foi em vão. Tenho certeza que antes do ano que vem, se Deus assim permitir, você vai estar com sua loja. Eu creio. Tá começando. Empreender, a gente, assim, você não vai nunca chegar um momento propício. É agora. Não, você tem que tomar o primeiro passo e seguir. Porque nunca é perfeito, nunca vai ter aquele... Não, esse é o momento perfeito. Não, gente. No empreendedorismo, você tem que ir seguir. Sim. Você monta até o plano, né? Tem o plano de Exatamente. navegação, o plano de aviação, mas você tem que saber lidar com o que foi ela que falou, né? Com o que gera o movimento de instabilidade. E aí se sair bem com a instabilidade. Quando ela aparecer, olha, já sei como eu vou contornar a situação. Então, até a instabilidade gera crescimento, né? Sim, total. Com certeza, é que gera. Total. Porque o teu problema que antes era uma impressora, Sim. hoje já não é mais a impressora. Agora você tem um outro problema. Então, se você conhece alguém que de repente está fazendo o que vocês fazem e você lembra de um negócio desse, fala assim, menina, fica tranquila, eu já sei como é que é, só você fazer isso, e aí vem a parte da mentoria, porque tem muita gente que acaba querendo fazer mentoria de coisas que nem se chegaram a viver, né? Então, a mentoria é base, assim, de tudo aquilo que você aprendeu. Que no momento que te procura e fala assim, menina, eu tô passando por isso. Eu falei, não, já passei por isso já. Ó, e é assim. Por isso que eu, além da terapia, que eu recomendo a todos, uma das coisas mais importantes é mentoria. Mentoria de pessoas que você sabe que tiveram uma experiência ali, que essa experiência ela vai fazer com que você não cometa determinados erros. Porque tem gente que fala, sabe, que eu não vou tirar toda a certeza não, tá? Não, às vezes cometer erros é bom. É muito bom às vezes cometer determinados erros, porque aí você aprende. Mas se você puder pagar para você não aprender alguns determinados erros... Porque vamos combinar? Encurtar o caminho. Porque vamos combinar? Todo mundo aqui já passou por um erro burro. Com certeza. Sim. Com certeza. Por que eu falo assim? Não acredito que eu cometi esse erro. Eu não acredito. E aí você ajuda uma pessoa que fala assim, olha, se não fosse você ter tido esse erro burro, eu teria cometido a mesma coisa. Tô mentindo? Não. Não é porque a gente também precisa ter muita calma diante das situações que a gente vive, né? Às vezes a gente passa por uma situação e a gente tem aquela vontade tão grande de resolver logo o problema que a gente não tem aquela calma, respira, calma, pensa. Essa não é a primeira nem a última situação difícil que você vai passar. Então tenha calma. Eu costumo falar isso para mim mesma. Calma, Jaqueline. Calma. Comigo mesma respira. Eu quero reclamar, eu quero resolver. Você se desesperar não vai resolver nada, né? Porque quando a gente está nervoso, desesperado, a gente atropela tudo. Às vezes a gente fala o que a gente não queria falar, a gente lida mal com uma situação. A gente tem que aprender com o que a gente fez, porque também não dá para ficar errando, cometendo o mesmo erro uma vez atrás da outra. Sim. Porque aí já não é erro mais, né? Né? Já não fica legal. Persistir no erro. Aí não dá. Então a gente tem que ter calma, tranquilidade. Às vezes eu falo assim, será que eu tô ficando fria? Mas não é. Eu acho que a gente vai adquirindo realmente inteligência emocional para lidar com as situações. Exatamente. Né? Então, e a gente vai amadurecendo também. A gente não... Você falou, como a gente percebe que a gente é uma mulher. A gente não é mais uma menina. A gente não é uma adolescente que vai teve um ímpeto, né? Aconteceu alguma coisa e vai agir pela emoção. A gente não pode, né? Que nem Pedro falou. A gente vai lidar com... Eu posso oferecer o melhor produto,
vai acontecer de algum momento o produto chegar e não ser legal, a culpa é minha. Não. Foi um erro de fabricação, foi um problema na fábrica. Já aconteceu de uma sandália maravilhosa que eu tenho. O fabricante entrou em contato comigo e falou, Jaque, vamos retirar esse lote aí. Eu já tinha muitos clientes querendo. Mas isso não acontece com grandes marcas? Acontece com o fabricante de carro. O lote tal não tá legal. Então, a gente tem que olhar para frente e falar, não é exclusivo da gente. Porque quando a gente acha que é só com a gente, já aconteceu isso comigo várias vezes. Caramba, só não dá certo para mim. Aí entra aquela questão, o pensamento negativo, né? A gente fica pensando, só não dá certo para mim. Poxa, por que comigo? Não, acontece com todo mundo. Sim. Só que uns contam e outros não. Eu costumo falar assim, ó, se der a devida desimportância, e tá tudo bem. Você faz ali a autorregulação, né? Chama você ali para o momento presente, o que eu vou fazer agora? E determina, né? Depois a gente chora. Mas primeiro, como mulheres de negócios, é sentar e resolver. Então, essa super habilidade nós temos. Todos nós temos. Mas, assim, até pelo que você observa, nós mulheres, a gente tem mais essa capacidade de estar ali sofrendo mais dentro. Eu costumo perceber que os homens, eles se isolam mais, né? Mas aí é o comportamento mesmo do feminino para o masculino, a questão hormonal, a questão de prevalecer uma testosterona, que é um hormônio de execução, e nós é um outro hormônio que é mais o da inteligência, o que arquiteta tudo, o que faz o plano. Então, um complementa o outro. O Pedro está aqui, ele diz que ele, né, ele é hétero, mas nós podemos ver ele como mulher. Mas você vê que na hora que o negócio pega, Pedro, aconteceu tal coisa. É necessária essa energia masculina. Sim. Mas o que vocês estavam falando sobre a questão da frieza que você estava falando, né? É porque os problemas, aí repetindo, os problemas de lá do comecinho que você tinha, você hoje em dia, quando você passa, isso para você é muito tranquilo. E aí, provavelmente, vocês já devem ter visto alguém da área de vocês que estão começando, e aí fala assim, menina, como é que você consegue, gente, ter uma calma nessa situação? É porque você já está calejada. Exatamente. Você já está calejada. E isso não é que você está se tornando mais fria, é porque você já passou por isso e você já sabe quais são os passos para você poder lidar com essa situação. Já tem ali o mapa, já. Ou seja, você tem novos problemas agora. E aí os novos problemas geram o quê? Novas ansiedades, né? Novos desafios. Novos desafios. A ansiedade, ela vem aí para poder... É o que você falou como sentimento, né? Você validar a sua ansiedade. Porque ela está aí para também nos proteger. Só que aí vem a coragem, né? De você pegar e arriscar. Então, você teve essa coragem. Você teve um incentivo ali do marido, né? Mas você tinha isso intrínseco em você. Você tinha a vontade de empreender. E hoje tá dando certo. O Corolla. Vai comprar o Corolla em sua loja. E eu vou falar para vocês, independente de qualquer coisa, que nem vocês estão falando, mesmo que cada uma seja casada, tenha seu... O empreendedorismo, ele é solitário. Sim. Ele é solitário porque o negócio é seu. O negócio é seu. Mesmo que você tenha um marido ali, um companheiro ali para poder estar do teu lado, o negócio, ele é seu. Você, independente se ele pode te ajudar ou não, uma coisa que você não queria era ajuda. Porque você gostaria de que você pudesse resolver isso sozinho. Você gostaria que pudesse resolver isso sozinha. Fala assim, gente, cara, mas eu tenho capacidade de resolver isso sozinha. Porra, pra que eu vou pedir ajuda? Eu não tô falando que é errado, mas é porque quando chega, por exemplo, no final do mês você tem que pagar um monte de conta e não complementou o que você tinha que pagar, beleza, você tem um apoio. Mas seria muito melhor não precisar daquele apoio. Você não tem, sei que vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer. Então, por isso que eu falo que o empreendedorismo ele é solitário por causa disso. Que independente que você tenha companhia, você tem uma companhia até aquele momento ali. Quando você fracassa, por mais que você tenha alguém do seu lado ali, o fracasso só tem um CPF. É verdade. O fracasso ali é seu. Tá ligado diretamente a você. Mesmo que a pessoa que esteja ao seu lado ali, ela fale assim,
mas você vai conseguir, eu tô aqui do seu lado, tô aqui dormindo. Eu falei assim, tá, mas é seu. É igual CPF é seu. O diploma da faculdade de quem fez aqui, ou o curso, não vem dizendo fulano e fulano. Não, é seu. É individual. É individual. É doloroso também. Só que é uma dor que faz parte do amadurecimento e nos faz crescer. E nós estamos em constante evolução. Essa dor, essa ansiedade faz com que realmente haja uma insatisfação, que é o que nos move. Então, o que pode ficar melhor? Sim. E aí as ideias, né? Nós não temos a habilidade do Pedro, mas a nossa mente também é muito fértil, ela também funciona muito rápido. Né? O que eu posso fazer para poder gerar mais renda? O que eu posso fazer numa campanha? O que eu posso divulgar uma mentoria aí? Prata, ouro, bronze, né? E a mesma coisa é a questão de montar aí no sentido das datas comemorativas. Então, é o que nos move. Dá pra gente o problema e nós viemos aí com as soluções e vamos embora para cima, começar, continuar fazendo, né? E é isso. Agora a gente já está terminando e eu gostaria de saber de vocês a perguntinha que eu fiz. Vocês têm uma palavra que defina o atual momento de vocês? Como que vocês podem me falar isso? Bem, eu acho assim, diante de toda a minha trajetória, né, eu acho que superação, porque assim, ver há 20 anos atrás quem eu era e quem eu consegui chegar, né? Então, assim, eu acho que é superação. Você superar cada desafio e seguir em frente. Eu acredito que seja isso. A minha seria resiliência. Tipo assim, vai tentando e cria força de onde não tem. Seria resiliência a palavra. E você? A minha é coragem. Porque eu já fiz tantas coisas que se eu fraquejasse um pouquinho, eu não faria. E eu já tive coragem diante de situações que eu mesma me achava incapaz, né? Então, eu acho que eu fui vencendo os meus próprios medos, né? E eu comecei a ver que eu sou capaz. Então, falei, vamos, Jaqueline. Eu sempre conversando comigo, né? Você é capaz, tenha coragem de tomar essa decisão. Se você não tomar essa decisão, ninguém pode tomar por você. Então, eu vejo que eu tenho coragem, né, para seguir em frente. Eu tenho coragem de apostar em algo que eu acredite, né? Porque muitas vezes a gente acredita em algo, mas a gente espera que o outro, né? A gente pensa assim, será que tem alguém para nos ajudar? Foi falado muito sobre o empreendedorismo ser solitário, e ele é. Né? Então, ninguém vai poder tomar a decisão por você, ninguém vai poder ter coragem por você, ninguém vai lidar com a dificuldade por você e precisa ter coragem para tudo isso. Principalmente porque a gente lida com pessoas. Sim. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter coragem, né? Porque muitas pessoas talvez possam te intimidar. Né? Eu me senti assim, intimidada em muitas ocasiões e ocasiões simples. Né? Ocasiões que só pela pessoa ter um status ou a pessoa já ser bem-sucedida, eu pensava assim, será que eu sou capaz até de bater um papo com aquela pessoa? Né? Eu falei, não, Jaque, você é capaz sim, você consegue. Né? E eu sempre repeti muito isso para mim e eu acho que eu tenho que continuar assim, sendo uma pessoa corajosa, né? Porque eu acho que a coragem leva a gente a lugares que eu acho que a gente nem imaginaria que a gente chegaria. É verdade. E você, Pedro? Eu também. Tá bem. Autoconhecimento. Autoconhecimento. É a coisa mais importante. Quanto mais você se conhece, mais você tem superação, mais você tem coragem, maior a sua resiliência. E você? A minha palavra é a coragem, né? O que está determinante, assim, para mim, seria isso de ir, né? E eu vou sem ver dificuldade. Agora eu tô tudo que começa na minha mente. Eu fui convidada, vamos. Precisa de tal coisa, vamos. Você pode fazer, vamos. Tudo não vamos, porque tudo começa como? Começando. Ninguém começa bom em nada. Então, para você se tornar bom, você tem que começar. Então, eu decidi, não, eu vou começar. Parou de mimimi e coragem. Então, sendo aí forte e corajosa. E determinando também que eu quero ser grande. E assumir esse querer
Antes era muito assim, as pessoas vão me julgar, né? Porque eu já tenho a altura, o porte, e as pessoas já estavam vendo aquilo. Eu falei, gente, se as pessoas estão vendo isso em mim, por que Porque eu eu não vejo. Exatamente. Então, eu sou corajosa a ponto de falar, eu vou ser grande. Eu já estou sendo grande. E com a grande oportunidade do Leste, grande oportunidade mesmo, eu já contei aqui, vocês não estavam, né? Mas a minha história, ela começou a se superar mesmo, eu viver o extraordinário através do Leste. E eu sou muito grata. Então, eu gostaria de estar agradecendo a vocês. Foi muito maravilhoso estar aqui nessa minha primeira oportunidade, conhecendo histórias incríveis. E vocês fiquem à vontade para voltar sempre, para estar aí nas nossas reuniões, tá? Agora, com as questões... não abandonem Niterói, tá? Mas vai ter Itaboraí, Maricá, São Gonçalo. Então, vocês fiquem aí conosco. E muito obrigada, tá? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Mas eu Valeu. agradeço também. Foi um prazer estar com Valeu. vocês. Tchau, tchau. Tchau.